Isso aí, pessoal. Vamos lá em mais uma live hoje, terça-feira. Hoje a gente vai estar falando sobre algo bem bacana. Vamos aí estar falando sobre a lei da visão. E não confundam visão com foco, tá certo? Vamos estar falando na próxima quinta-feira agora, depois de amanhã, sobre foco. E inclusive eu vou estar recebendo um convidado muito especial, Guilherme Manzano. E a gente vai estar falando sobre foco, mas hoje a gente vai estar comentando sobre visão, ok? Então, para você que vai estar aí assistindo o IGTV mais tarde, depois, hoje o nosso assunto é sobre a lei da visão. Galera, eu quero deixar para vocês que eu também vou estar aí disponível, tá? Através do direct, para quem quiser depois estar fazendo perguntas, quiser estar compartilhando algo, tirando dúvida, eu vou estar à disposição, ok? Então não só aqui na live, mas vocês podem também estar mandando aí pelo direct depois a pergunta de vocês. Fechou? O pessoal já está chegando aí, a Fernanda Ferreira já está aí já. Grande Fernanda, seja bem-vinda. Hoje a gente vai estar falando, Fernanda, sobre a lei da visão, tá certo? Então, pega a visão aí hoje. E aí, gente, o que acontece? Dentro em breve também eu vou estar apresentando algumas novidades para vocês, tá certo? Estou preparando aí algumas novidades para poder estar trazendo para vocês. Então, estejam antenados aí, que logo logo eu vou estar apresentando aí algo bem bacana para vocês. Fechou? Gente, eu queria também fazer um comentário. O que acontece? Esses têm sido os dias de bastante angústia para muitas pessoas. Então, é normal, às vezes, a gente que está com a cabeça um pouco mais organizada, né? Tá às vezes mais focado, a gente às vezes consegue compreender melhor, consegue enxergar melhor as coisas diante de nós. Só que nem sempre todo mundo que está à nossa volta, às vezes está nesse time, está nesse momento, né, de enxergar, de visualizar, de perceber oportunidades, né, de às vezes desconectar a mente com aquilo que tem atrapalhado a pessoa. E aí é natural às vezes a gente encontrar pessoas passando por esse momento. Então, o que eu quero te falar com essa dica? Esteja mais sensível nesses dias a estar ajudando o próximo, né? Eu sei que a gente leva uma vida bastante corrida, muitos compromissos, mas estender a mão, dar uma ajuda, ajudar alguém às vezes a mudar a mentalidade, mudar aquele time de às vezes só estar preocupado, com medo, passando dificuldade. E aí a gente se dispõe a dar uma força para a pessoa, isso é muito bacana. Então, invista um pouco de tempo do seu dia também para poder dar essa contribuição para outras pessoas, né? De gastar o seu tempo para ajudar outras pessoas. Tá certo? A Lidiane também já chegou aí. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Muito bom poder te ver aqui, né? Gente, então eu vou estar começando aqui. O que acontece? A lei da visão, ela nos traz uma perspectiva do que nós enxergamos, como nós vemos as coisas. E aí lá em Abacuque 2:2, é um versículo da Bíblia, diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e a torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passe correndo. Ou seja, o que Deus falou? Olha, escreve isso aqui, né? E escreve bem grande, né? Para que mesmo que alguém passe correndo, ele consiga ver. Por que eu trouxe esse versículo para vocês? Que a lei da visão, ela nos fala sobre a forma como nós nos enxergamos e aquilo que nós queremos. E aí isso precisa ser tão nítido, tão claro na nossa vida, que quem estiver perto de nós, quem conviver com você, às vezes quem assistir alguma coisa sua pela internet, a pessoa precisa olhar e falar, nossa, né, o Thiago é desse jeito.
A galera está chegando aí, o Jimmy chegou, Dona Iraci, Ana Carolina também, seja muito bem-vinda. Gente, é muito bom ter vocês aqui, viu? Parabéns por você ter escolhido gastar esse tempo, investir esse tempo aqui para poder estar entendendo um pouco mais sobre o que é a visão. Então a lei da visão, ela vem para poder nos dar o quê? Nos dar a percepção de clareza, de propósito, de sentido de vida. Então qual que é o meu propósito de vida? Para que eu estou aqui hoje, em pleno 2020, numa pandemia? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não nasci, sei lá, na época do descobrimento do Brasil? Ou lá na época do Antigo Egito? Por que eu, Thiago, nasci nesse tempo, 2020, em plena pandemia, fazendo o que eu faço, na minha família, com as pessoas que eu convivo? Então, quando você tem clareza do seu propósito, quando você tem entendimento do porquê que você nasceu, o que é que você tem como missão nessa vida, isso é ter visão, é você conseguir enxergar lá adiante, é aquilo que está diante de você. MC Designer já chegou aí também, Ciclovias Goiânia, Paulo Ribeiro também, gente, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre visão, e aí eu comecei comentando aqui com o pessoal, falando sobre o que é a lei da visão. Ela é aquilo que traz percepção sobre o seu propósito, sobre o sentido da sua vida. O que realmente é a sua vida, o que faz sentido para você, aquilo que realmente mexe com você, que te toca, que você se dedica, que você gosta. E aí o que acontece? Por que nós precisamos ter clareza, precisamos ter visão do nosso sentido, do nosso propósito de vida? Que é através disso que você vai saber aonde você quer chegar, né? E de que forma você vai chegar lá. Então, se eu tenho visão, se eu tenho entendimento, se eu consigo enxergar o meu projeto de vida, né? Então eu sei aonde eu quero chegar, quais as etapas que eu preciso cumprir, de que forma que eu vou construir isso na minha vida. Então é fundamental nós termos essa percepção na nossa vida, termos essa visão, esse entendimento, essa clareza de propósito, o sentido de vida que nós temos. Eu, particularmente, tenho plena clareza, né, de qual que é o meu propósito, qual que é o sentido da minha vida, por que eu estou aqui. E um dos motivos desse meu entendimento é justamente estar aqui hoje fazendo essa live. Eu entendi, né, que Deus me chamou e me preparou para isso, para estar aqui compartilhando com pessoas sobre coisas que podem mudar a vida dela. Então, às vezes a gente está aqui comentando e compartilhando, vem alguém, entra numa live como essa, ou depois assiste no IGTV, e algo que é compartilhado aqui, a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Não, é verdade, realmente eu preciso focar a minha vida nisso aqui. E aí é algo que muda a vida. Eu mesmo sou exemplo disso, já tive várias pessoas, né, que em algum momento deram uma contribuição para clarear minha mente, para mudar a minha mentalidade, para transformar a minha postura. E diante de tantas pessoas que acrescentaram e agregaram na minha vida, eu me senti nessa responsabilidade, né, de poder também, de alguma forma, levar também a algo de bom para as pessoas. E aí, o que acontece? Eu pensei, como que eu vou fazer isso, né? E aí me lembrei, nós temos as redes sociais aí para isso, né? Eu tô aqui hoje em Goiânia fazendo essa live e sei lá, essa live um dia pode, né, chegar lá na China, lá no Japão. A gente não sabe, né? A internet não tem barreiras, não tem limites físicos para ela. Então, hoje nós estamos aqui compartilhando algo que pode, né, atravessar o oceano aí e parar lá na África. Então, ou seja, eu tenho clareza desse propósito na minha vida, né? E eu quero, né, estar focado nele todos os dias, né? E aí o que acontece? Você já, em algum momento da sua vida, já parou para fazer essa análise da sua vida? Essa análise de visão da sua vida, ou seja, de qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, o que é que você tem como missão nessa vida? Né? É ser um advogado? É ser um jogador de futebol? É ser alguém que vai também estar fazendo uma live falando sobre um assunto relevante? Então,
qual que é o sentido da sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Para que você está aqui em pleno 2020, trabalhando onde você trabalha, casado com a pessoa que você é casado, inserido no contexto familiar que você é, com o seu pai, com a sua mãe, com os parentes, irmãos e amigos e tudo. Por que você está aqui? Será que é por acaso? Porque há bilhões de anos atrás explodiu um negócio lá e aí nasceu uma ameba e surgiu isso e aquilo? Ou não? Será que não existe uma criação por trás disso? E aí alguém te criou para nesse tempo você estar aqui e fazer algo nessa geração? Eu acredito que eu fui criado para fazer algo nessa geração. E por isso eu estou aqui hoje fazendo essa live. Então, a visão, né, a lei da visão, ela nos traz esse sentido de foco. Nos traz esse sentido de, né, quem nós somos, né, qual que é a nossa essência, qual que é a nossa identidade, né, do seu jeito de falar, se você é goiano do pé rachado, se você é carioca, se você é nordestino, né, os seus olhos, a cor do seu cabelo. Então, existe um emaranhado de coisas que faz você ser único, né? E o seu sentido de vida também tem a ver com isso, né? Com a sua essência, com quem você é, né? E aí não é só a questão do exterior, mas principalmente o nosso interior, o nosso coração, as nossas motivações, os nossos pensamentos. Então você precisa estar com isso claro na sua cabeça. E aí, como que a gente pode alinhar melhor e perceber melhor qual que é os nossos objetivos de vida? Então você precisa descobrir a sua essência, né? Para que você realmente existe na face da Terra, né? E começar a identificar em cima disso os pontos fortes que você tem e os pontos fracos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, dialogar, de ouvir, de falar. Isso me dá muita satisfação, muito prazer. Eu gosto disso, né? Então eu, Thiago, gosto muito de fazer isso. Agora, eu também tenho defeitos como qualquer outra pessoa. Eu tenho dificuldade de ficar ouvindo quem só fica reclamando, né? Então, é uma dificuldade minha, do Thiago. Todo mundo reclama, gente, inclusive eu, tá bom? Mas eu não gosto quando a reclamação ela é constante, a pessoa só reclama, não vê nada de bom, não, né? Nada tá bom, né? Todo mundo é mal, todo mundo quer enganar, assim, não consegue enxergar oportunidades em nada, sabe? Sempre tá tudo ruim, né? Então eu, Thiago, tenho muita dificuldade de lidar com esse tipo de pessoa. E aí o que acontece? É algo que eu preciso vencer, é algo que eu preciso avançar na minha vida. Por quê? Porque se eu gosto de conversar com as pessoas, se eu gosto de ouvir, dialogar e às vezes dar uma contribuição, eu preciso aprender a ouvir inclusive as pessoas que só reclamam, né? Você percebe? Então assim, é algo que eu tenho percebido assim na minha vida e observo também na vida das pessoas. O nosso alinhar de vida, de propósito, de sentido de vida, ele está muito também relacionado com os nossos defeitos também. Pode parecer estranho isso, né? Mas os seus defeitos, ele revela coisas que você precisa melhorar para justamente cumprir o seu propósito de vida. Ou seja, olha só que interessante, né? Eu gosto, né, de ouvir as pessoas, mas eu tenho dificuldade de ouvir quem reclama muito. Mas aí eu te pergunto, quem mais precisa ser ouvido, quem mais precisa ser assistido, quem mais precisa ser ajudado, é justamente a pessoa que mais está reclamando. Por quê? Porque existe uma dificuldade para ela, né? Algo está incomodando, algo está angustiando essa pessoa, algo está deixando ela sem motivação, às vezes desacreditada da vida. E aí, o que ela mais precisa nesse momento? É alguém que seja capaz de ouvir. É alguém que seja capaz de dar algo. Amor, carinho, atenção, compreensão, cumplicidade, né? Ou seja, você percebe? O que eu mais gosto, o que faz parte, que eu me identifico, que é sentido da minha vida, também está atrelado com os meus defeitos. Ou seja, eu preciso melhorar, eu preciso avançar nas minhas dificuldades para melhor, né, cumprir
esse propósito de vida, essa essência. Percebe? Então, de que forma que você pode melhorar isso? Existe uma técnica na administração, ela é bem simples, mas muito prática, que se chama análise SWOT. Depois você pode até pesquisar aí na internet. Mas basicamente a análise SWOT é como que ela seria definida. Você pega, traça uma linha na vertical e depois traça uma linha na horizontal. De um lado, você vai escrever os pontos fortes e os pontos a serem melhorados, seu interno, dentro de você. Os sentimentos, as emoções, as características boas que você tem, aquelas que você acredita que precisa melhorar. Então, dentro de você, né, da sua mente, das suas emoções, você vai colocar os pontos fortes e os pontos fracos. Depois dessa análise interna, aí a gente parte para a análise externa. Qual que é a análise externa? Ou seja, dentro das suas características, da sua essência, você vai colocar qual que é os pontos fortes que você tem externamente, ou seja, para oferecer para as pessoas, para poder atuar, para poder trabalhar, no seu casamento, nos seus objetivos, na sua empresa, na sua profissão, na sua carreira, e quais que são os pontos fracos que você tem também, que você precisa melhorar. Então, percebe a análise interna de pontos fortes e pontos fracos e a análise externa de pontos fortes e pontos fracos. Isso se chama análise SWOT. Para que serve essa análise? Para você conseguir justamente visualizar, né, o que você pode potencializar ainda mais, ou seja, você já é bom naquilo, mas você pode potencializar, alavancar isso, dar um up, né, e os pontos fracos, que você precisa o quê? Contornar essa situação, ou seja, você precisa melhorar naqueles pontos para melhor desempenhar, né, aquilo que você deseja para a sua vida, seja um objetivo, seja qualquer coisa. E aí quando a gente tem esse entendimento, né, de quem nós somos, da nossa essência, temos essa visão clara dos nossos objetivos, nossos projetos, nossos sonhos, o nosso propósito, nosso sentido de vida, a gente é capaz então de fazer o quê? De estabelecer prioridades, de equacionar de que forma eu vou alinhar a minha essência, o meu projeto, para poder então chegar aonde eu quero. Percebe então? Parece algo bobo, né? Mas é tão simples, mas muito prático na nossa vida. Então aprenda a fazer isso, balancear aquilo que você tem, a sua essência, com aquilo que você espera como objetivo da sua vida, em qualquer área que seja, ou em todas as áreas da sua vida. Então aprenda a fazer isso. E aí, olha só algo bem bacana. Qual que é o requisito básico, então, para alguém que quer ter uma visão clara de vida, de propósito? O ingrediente essencial para desenvolver a visão é a imaginação. Ou seja, à medida que eu começo a imaginar, a visualizar, né, as coisas, eu sou capaz então de trazer isso para algo tangível, para algo que está ao meu alcance, né? Então, por exemplo, se eu tenho como propósito de vida ajudar as pessoas, à medida que eu começo a imaginar de que forma eu posso fazer isso, de que forma eu posso construir ações, atitudes, projetos em cima disso, aí eu começo a ver coisas, né? Eu começo então a enxergar as oportunidades na minha vida. Então por isso é necessário você ter visão na sua vida, ter clareza de sentido, de propósito. Porque aí você é capaz de começar a visualizar, a enxergar aquilo que está diante de você. Então, por exemplo, à medida que eu fui descobrindo qual é a minha essência, qual é o meu propósito de vida, eu comecei a visualizar oportunidades. Dentre elas foi justamente fazer essas lives aqui. Então, eu não estou aqui hoje fazendo essa live só porque deu na minha cabeça, né? Só porque virou modinha fazer live. Né? Eu tenho um propósito, eu tenho um sentido, eu tenho um objetivo, né? Que lá atrás ele se, né, clareou na minha mente, eu vislumbrei algo e aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, dentre as ações que eu defini, foi justamente fazer as lives. E olha só que interessante. Lá em Provérbios 23, no versículo 7, a primeira parte dele, diz o seguinte:
Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Ou seja, da forma como você imagina, da forma como você tem a percepção na sua mente e no seu coração, a seu respeito, a respeito das coisas, a respeito das pessoas, assim é para você. Ou seja, se você vê tudo com olhos maus, se você só vê defeito, se você só vê dificuldade, se você só enxerga o problema, o que vai acontecer na sua vida? Você vai viver uma eterna vida de problema, de defeito, de dificuldade. Mas se você começa a enxergar oportunidades, você tem isso claro na sua mente, então na hora que você abrir os seus olhos, você levantar a sua cabeça, você vai começar a ver, opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade para mim. Opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade para eu poder estudar mais. Isso aqui é uma oportunidade para mim poder melhorar de vida. Isso aqui é uma oportunidade para eu poder ganhar mais dinheiro. Isso aqui é uma oportunidade para melhorar o meu relacionamento. Isso aqui é uma oportunidade para eu desenvolver um projeto que tem a ver com o que eu gosto demais. Então percebe? E aí tem uma frase muito bacana de Henry Ford, fundador da companhia de carros da Ford, que ele diz o seguinte: obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os seus olhos do objetivo. Ou seja, quem está focado no objetivo, quem tem visão clara do seu objetivo, do seu propósito de vida, é alguém que enxerga oportunidades. Mas a pessoa que desfoca disso e começa a olhar para o lado, o que ela começa a ver? Só acha defeito. Né? E aí nada tá bom, né? Nada presta, as pessoas são ruins, os meus colegas de trabalho não prestam, a empresa que eu trabalho não presta, a minha esposa ou meu marido não presta, a minha família não presta, e aí ninguém, nada presta para essa pessoa. E aí que dia que ela vai se deparar com coisas boas na vida dela? Nunca. Por quê? Porque não é as pessoas, não é as coisas, não é a empresa, não é o cargo, não é o salário, não é a vida que não presta, entendeu? É a pessoa que não consegue enxergar algo bom naquilo. Não consegue enxergar algo bom no seu relacionamento, não consegue enxergar algo bom no seu serviço, no seu emprego, no seu salário. Não vê nada de bom em nada. Né? E aí fala, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, porque a pessoa do meu lado dá certo, mas eu não dou, a pessoa do meu lado rompe, mas eu não rompo. Por quê? Porque é bem provável que a pessoa do lado dela está enxergando os mesmos problemas, mas a pessoa decidiu desfocar do problema e focar no objetivo, focar naquilo que ela quer de fato fazer da vida. Vou te falar uma coisa, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por circunstância, todo mundo às vezes passa necessidade de dinheiro, todo mundo é ofendido na vida, todo mundo sofre decepção, todo mundo é sacaneado em algum momento da vida, todo mundo é. Mas por que algumas pessoas rompem, mesmo tendo problemas na vida delas, e outras não? Fica a pergunta. Né? Por que será que algumas pessoas conseguem prosperar em várias áreas da vida dela? E quando eu falo prosperar, eu não falo não é só de ganhar dinheiro, não. Eu falo, às vezes, de ter aquele casamento que você olha e fala assim, nossa, né? Como que esse pessoal consegue ter esse casamento desse jeito? Né? Ou alguém que faz algo assim e fala algo assim de forma apaixonante. Você fala, nossa, essa pessoa trabalha tantos anos com isso, né? E até hoje está empolgada, né? Como será que ela consegue? É porque essa pessoa tem clareza do propósito dela, tem visão clara, né, daquilo que Deus separou para ela. Então a lei da visão, gente, ela nos traz isso, a percepção aguçada, né, do seu propósito de vida, onde você deixa de olhar para as dificuldades, para os problemas e passa a se concentrar no objetivo, passa a se concentrar na sua meta, no seu sonho, no seu projeto de vida. Então, qual que é o seu projeto de vida? O que você planejou para a sua vida? O que você deseja alcançar na sua vida? Foca nisso. Fica firme. Agora, se você não se mantém focado, infelizmente, fica difícil de você alcançar alguma coisa, né? Se você só fica olhando para a circunstância. Né? Então, assim, vou usar algo assim atual. Por exemplo, aonde muitas pessoas encontraram dificuldade nessa pandemia,
outros estão encontrando oportunidades de negócio, né? Muitos novos negócios surgiram nessa pandemia porque pessoas olharam para as circunstâncias, para a necessidade das pessoas e falaram, poxa, né, eu estou diante de algo aqui que eu posso oferecer um serviço, eu posso oferecer um produto diante da demanda da sociedade, né, em meio à pandemia. Por exemplo, a venda de produtos hoje pela internet ela aumentou demais. E não só alavancada pelas grandes redes, mas também por pessoas. Pessoas que às vezes passaram a fazer uma comida, passaram a oferecer algum tipo de serviço. Conheço gente aí, por exemplo, que está oferecendo um serviço mais personalizado de comida, por exemplo, né? Então a pessoa se dispõe lá a entregar de uma forma cuidando da saúde de quem às vezes vai receber a comida, né? Então assim, N oportunidades estão de nós. Pode parecer estranho falar isso, eu não falo isso para contar vantagem, mas eu nunca prosperei financeiramente tanto igual eu tenho prosperado agora nesses tempos de pandemia. Mas houve algo que aconteceu. Diante da pandemia, eu vi os meus rendimentos caírem. E aí o que eu fiz? Eu abracei o grupo de vendedores que eu acompanho, não só aqui em Goiânia, mas como no estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Então eu fui para perto dessas pessoas e comecei a acompanhar elas de perto. Eu já acompanhava de perto, mas assim, a gente ficava mais focado no comercial. Aí o que eu comecei? Comecei a olhar mais para o lado humano, né? E é interessante, porque aí a pessoa vem, ela compartilha das angústias, das dificuldades, dos problemas que está passando, e aí às vezes você fala algo para ela, você traz uma palavra de conforto, você às vezes fala, olha, você já pensou em tal coisa? Né? Você já observou que isso está acontecendo? E aí diante disso você pode aproveitar essa oportunidade. E aí o que aconteceu? Né? Eu vi que o ânimo desse pessoal mudou. Né? O pessoal ficou mais animado, mais empolgado e começaram a ter um comportamento diferente. E aí diante disso, o que começou a acontecer? Eles começaram a vender mais. Né? E aí, então, em plena pandemia, nós temos batido recorde de venda mês após mês, em plena pandemia. Né? Então, assim, aonde muita gente vê dificuldade, eu pude enxergar uma oportunidade. E não só para poder motivar as pessoas, mas inclusive até eu estreitei o laço com pessoas assim que antes eu mal conversava. Então olha só que bacana. Criei laços de amizade com as pessoas que eu acompanho. Comecei a fazer treinamento motivacional, mas não é aquele negócio, você pode, você é capaz, né? Não, eu comecei a trabalhar o quê? A mentalidade. Comecei a mostrar para eles que se eles tivessem uma mentalidade diferente, um comportamento diferente diante das circunstâncias, eles poderiam mudar as circunstâncias ao redor deles. Eles acreditaram, começaram a aplicar, né, e algo extraordinário aconteceu. Ou seja, as vendas tinham caído, não só subiram, mas a gente começaram ainda a bater recorde. Então assim, gente, a circunstância ela existe para todo mundo. Tá? Todo mundo passa por circunstâncias de dificuldade. Agora, a forma como você vai lidar com isso é o que vai fazer diferença na sua vida. Tá certo? Então é isso que eu queria ter compartilhado com vocês nessa live. Pessoal que está aí me assistindo, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. E enquanto vocês decidem se querem perguntar ou não, aproveita, porque a oportunidade de perguntar algo e tirar uma dúvida, ela é muito boa, porque quando você muda a sua mentalidade em relação a algo que você está tendo dificuldade, você consegue transformar a sua realidade, literalmente. Então, se alguém quiser perguntar, fica à vontade. E enquanto vocês decidem, eu queria aproveitar para poder falar sobre quinta-feira. Hoje é terça, amanhã é quarta. Quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, eu vou estar fazendo uma live com o meu amigo Guilherme Manzano. Então, nós vamos estar falando sobre foco. Como eu comecei aqui no começo da live falando, hoje eu falei sobre visão. Visão, gente, é diferente de foco.
apesar de que elas estão alinhadas, né, entrelaçadas, mas a visão é aquilo que você enxerga, é aquilo que você vê, é aquilo que te dá clareza da sua essência, do seu objetivo. O foco é aquilo que já te mantém alinhado com essa visão, alinhado com esse objetivo de vida. Então nós vamos estar falando na próxima terça-feira sobre a lei do foco, tá certo? Não perde. Guilherme é um cara extraordinário, tem muito a acrescentar pra gente, é empresário aí de sucesso, né? Alguém que tem também aí se dedicado a gerar conteúdo na internet, a trazer, né, algo bom para as pessoas, em vez daí, né, enquanto a gente fica vendo aí o jornal que só fala de morte, disso e daquilo, né, tem uma galera muito joia, muito boa, tá se dedicando a gastar tempo para vir aqui fazer uma live. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho todo um material de apoio que eu estudo, que eu me preparo, né, para antes de vir aqui fazer uma live. Então, assim, não estou aqui conversando simplesmente sobre um assunto e falando de forma aleatória. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu quero transmitir, qual que é a mensagem e qual que é o objetivo de eu estar fazendo tudo isso. Beleza? Então não perca, na próxima terça-feira vai ser maravilhoso. Não fica de fora. Gente, convida outras pessoas, vem para essa live. Tem certeza que não só você, mas outras pessoas que você conhece podem transformar a vida de vocês através de uma mudança de mentalidade. Não é eu, Thiago, que vou mudar a sua vida, mas é você, né, que se mudar a sua mentalidade, você vai mudar, vai transformar a sua vida e tudo que está ao seu redor. Eu falo isso com plena convicção, porque eu tenho experimentado disso na minha vida. Eu tenho experimentado uma mudança de mentalidade que mudou completamente tudo ao meu redor, tá? Então, não pare. Eu sei que às vezes a gente é tentado a ficar só no Instagram assistindo os stories, vendo o TikTok dos famosos, né, assistindo a Netflix. Mas assim, você vir aqui para ficar 20 minutos, meia hora assistindo uma live e recebendo um conteúdo de qualidade, pode ser algo que pode mudar a sua vida para sempre. Beleza? Então, convida outras pessoas aí, vem para a nossa live quinta-feira, 20 horas e 7 minutos. A gente vai estar falando sobre a lei do foco. Então, foca nessa live da próxima quinta-feira. Beleza? Galera, grande abraço. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo e dizer que você é bem-aventurado. Não porque está me assistindo, mas porque você está ouvindo palavras de vida, boas sementes. Quem planta boas sementes colhe bons frutos. Tá? Então, receber uma palavra que tem como objetivo transformar, você pode ter certeza. Isso é algo que vai acrescentar na sua vida. Tá certo? Então, um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima nossa live. Fechou? Quinta-feira, 20 horas e 7 minutos. Eu estou te esperando aqui juntamente com o Guilherme. Valeu?